Nesse vídeo eu estou conversando com Renato Binotto, que é professor, coordenador de alguns cursos, também é escritor de alguns livros e artigos e também desenvolve consultoria logística. Olá, sou Anderson Alves. Eu estou aqui nesse vídeo, no Programinha Logística, conversando com o Renato Binotto. Binotto, muito obrigado por estar vindo aqui, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Eu só muito agradeço aí, tá? Para iniciar esse vídeo, eu vou falar um pouco aqui da experiência, do currículo aqui do Renato. O Renato, ele possui vivência e experiência profissional nas áreas de supply chain, logística reversa, é coordenador e docente de MBA em várias escolas de negócio do Brasil, tem experiência em projetos de treinamento junto ao IMAN e à Premiata. Atualmente ele é gerente de projetos logísticos da Premiata, coautor do livro Ecossistema e Inovação, lançado pela editora Embrapa, possui inúmeros artigos publicados em congressos nacionais e internacionais. Bem, vamos iniciar essa pergunta aqui, Renato. De cara eu já te digo, que currículo bacana o seu. Trabalhando tanto no ensino, tanto na pesquisa, quanto na consultoria. Está abraçando aí, bem aí, o leque de opções e de execução de alguma atividade profissional. Muito bacana. Bem, seguindo aqui, vamos à primeira pergunta. Quem acompanha a sua página no Facebook percebe o quanto você gosta de logística. Tanto que você conjuga o verbo logisticar. E diz que a logística é sua amada. De onde vem tanto amor assim? Na verdade, esse amor surge da descoberta do logos, da logística, que vem de planejar, vem da arte de calcular. E propriamente quando eu passei a estudar logística profundamente, que você começa a entender a estratégia, a gestão do tempo, a gestão de custo, a gestão de pessoas por trás de tudo isso, que realmente virou a minha grande paixão profissional e acaba sendo pessoal. Logística não é tudo, mas está em quase tudo. Essa é um pouquinho da história. O bacana é que no Dia dos Namorados ele colocou lá, minha namorada, minha amada. Não tem DR. Não tem DR com a logística, né? Com certeza. Renato, vamos à segunda pergunta aqui. Então, você é professor de logística em várias instituições de ensino no Brasil. E aqui você atribui ter essa aceitação em poder ministrar em tantos lugares. Bom, essa história começa com uma professora da UNB de Brasília que me deu muito suporte na época de mestrado, Patrícia Guarnieri, uma das grandes referências nacionais tratando de logística reversa. A mesma, na época, me apresentou ao professor Tarcísio junto ao IPOG, e desde então o Tarcísio confia bastante no meu trabalho, é uma parceria aí já desde 2012. Ao mesmo tempo eu tive um grande suporte e aceitação no Senac São Carlos também, junto à coordenadora Ojana, e em São Paulo com a Carol do curso de sustentabilidade, que também me abriu grandes portas com o Senac, em algumas unidades do Senac em São Paulo, para os MBAs de lá também. Foi um pouquinho da minha história e acesso a esse volume de aula que, felizmente, eu amo a docência e tenho compartilhado aí essa reciprocidade de aprendizagem com os alunos até hoje. O bacana aí é porque houve a oportunidade, algumas pessoas aí viram que você dava conta do serviço, tinha know-how para isso e acabou que você aproveitou essa oportunidade. Então, exatamente. Dentro de capacitação, o que te balizou, o que te ajudou aí para você, te deu know-how para entrar nessa área e você ter essa aceitação? Basicamente a logística por si só, né? A paixão pela área, a paixão pela docência, a paixão por pessoas. Um grande diferencial na minha carreira profissional foi que antes de descobrir a logística, ou propriamente de estudar a logística, eu fiz um curso de ética e responsabilidade social com o Aspásio, e eu descobri que antes da logística tem ética e moralidade. Então, e uma coisa muito importante também, que um bom liderado na minha situação em busca de coordenadores escolhe bons líderes para trabalhar também. Então, felizmente hoje eu tenho bons coordenadores, bons líderes, e eu cumpro o meu bom papel como liderado, logicamente dentro de sala de aula como líder, mas essa é São os dois papéis, a boa conexão, ali, né? Exatamente. Bacana, muito show, cara. Bem, já na terceira pergunta aqui, você é coautor do livro Ecossistema, Inovação. Do que se trata o livro e como foi sua participação nele? Esse livro é bastante interessante. Eu venho de uma região bastante tecnológica e o Fábio e o Christian Fals, responsáveis pela inovação da Faber, tanto o Fábio no lado do projeto, o Christian no lado do projeto voltado à inovação,
tiveram a brilhante ideia de construir um livro de ecossistema e inovação e convidando alguns profissionais de todo o Brasil com projeto, com inovação, com logística, com reversa, ou seja, fazendo a reversa correta no início do desenvolvimento do produto, no ato da geração, já pensando lá na frente no canal de pós-venda e pós-consumo. Foi esse grande desafio lançado, e a Embrapa, a editora Embrapa, teve um grande papel de aceitação e a viabilidade de todo esse material publicado. E aproveitando desde já, acho que seria interessante a gente compartilhar que o download do livro é gratuito, então é um presente para todos aí. Bacana. Tem essa link? Maravilha. Tem o link, depois a gente compartilha com o pessoal. Para você que está assistindo o vídeo, o Renato vai me passar o link, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Então, se você quiser baixar o livro, vai estar lá o link, você baixa e faz a leitura, ok? Cara, no caso do ser Embrapa, como é que é comercializado? Isso é só internamente para eles lá? Como é que é isso aí? Na verdade, o interesse da Embrapa era a disseminação do ecossistema e da inovação. Então, sim, a Embrapa fez a impressão de alguns exemplares, onde os mesmos foram doados para bibliotecas de escolas e academias. Por outro lado, o objetivo principal do projeto era esse, o download gratuito, justamente para uma acessibilidade maior da sociedade e se tratando de inovação. Legal, então existe um propósito, não só a informação, mas também o compartilhamento exatamente, o intuito de levar a inovação para o Brasil todo, através do livro. Bem, seguindo aqui, nós temos aqui a próxima pergunta, você também desenvolve consultoria. Sim. Que tipos de resultados você já conquistou melhorando a operação logística? E cite algumas experiências suas aí. Bom, o supply, no meu caso, na logística empresarial, vem muito da competitividade, da melhoria de estoques, propriamente do layout, da ergonomia de trabalho. E um dos grandes resultados, eu acredito que antes de mais nada, é trabalhar com um bom time logístico, né? Desde o início da minha carreira, eu nunca trabalhei sozinho, sempre com grandes profissionais, Banzato no IMAN, propriamente agora na Premiata, junto a Bertaglia, Otaviano Siqueira, grandes profissionais da área, com gestão de projetos, com gerenciamento estratégico. Então, esse bom time formado reflete, consequentemente, em bons resultados no projeto. E, logicamente, a gente consegue, sim, trazer alguns ganhos de competitividade, de minimização, propriamente da logística como ela deveria ser e não do transporte como a gente vê na maioria dos casos. Não é só executar. Exatamente. Tem a parte de planejamento. Levar a logística no planejamento e não a operação de transporte, o levar daqui para ali como por si só é o que a gente acaba vivenciando por aí. Essa é a mas ideia. Em termos de resultado, o que seja algo mensurável? Algum resultado que você possa dizer aqui? Sim, alguns projetos interessantes. Alguns treinamentos de gestão de processo junto a um grupo via varejo, em se tratando da aquisição do grupo, onde fez a terceirização logística, teve que dar treinamento para mais de 4.500 motoristas e ajudantes terceirizados. Então eu tive uma experiência muito legal junto ao Banzato com o IMAN para essa capacitação. Agora em São Paulo, junto à Premiata, dentro do projeto de uma multinacional americana que faz o suporte Dell, faz o suporte Itaú, faz o suporte Carrefour. Também numa mudança de sites, ou seja, numa mudança de centro de distribuição, tive uma experiência bem interessante. Qual que era o planejamento para executar toda essa mudança? Então, o cronograma seguiu bem, teve todo um gerenciamento exato de projeto, o planejado foi executado. Exatamente. Aí que está sobre a questão de gestão de projetos, porque teve outra entrevista com o Domingo que eu falei com ele também, ele tratou sobre gestão de projetos e principalmente operações grandes aí, como eu acho que a terceirização envolve também a questão cultural, porque você está sendo acostumado a utilizar ali funcionários ali da própria empresa para fazer um tipo de serviço, aí quando você terceiriza ali existe uma quebra de paradigma ali, até se ganhar confiança, credibilidade com o serviço prestado. Né? Exatamente. Bacana. Você atua com projetos de logística reversa, com empresas e cooperativas de tratamento de resíduos sólidos. Quais os desafios de trabalhar nesse segmento? Na verdade, o Brasil passa por um grande momento no setor. Na verdade, estamos numa situação
de uma sanção de política nacional de resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, perante indústria, perante sociedade, temos aí as obrigações de acordos setoriais, os cumprimentos das destinações adequadas de resíduo. Por outro lado, para essa viabilidade de coleta, antes de mais nada, para o beneficiamento primário e secundário, ou seja, para a gente sair de uma doação de resíduo, para a gente seguir um modelo europeu de trabalho, precisamos urgentemente de beneficiamento fiscal para a indústria de reciclagem e reuso, porque propriamente hoje, se todo mundo destinasse o seu resíduo de forma adequada, a gente não teria empresas, indústrias suficientes para absorver a reciclagem e o reuso desse volume de resíduo coletado, justamente pela falta de isenção fiscal na reciclagem e reuso. Então teria que ter um programa integrado com beneficiamento fiscal para que viabilize essa indústria do resíduo, literalmente, de forma profissionalizada, profissionalizar o cooperativismo no Brasil, que ainda tem um abandono público muito grande. Ou seja, o cooperado não está lá pela sobrevivência, pela coleta do resíduo, e sim ele tem um grande papel, já faz isso nessas más condições, porém se ele tivesse um pouco de estrutura, com certeza faz o canal mais custoso da logística, que é o porta a porta. E propriamente todo mundo integrado, com órgão público, com indústria, tendo a sua corresponsabilidade também na destinação adequada, no beneficiamento do resíduo, para transformá-lo em subproduto para o reciclo ou para o reuso, com certeza fecharia esse ciclo. Esse é o grande desafio nosso, de integrar todo mundo. Hoje a cadeia em si do fluxo direto, ele está bem desenhado, né? Sim, o problema é o reverso. O reverso exatamente. Ainda tem lacunas ainda que tem que ser fechado. Exatamente. Ele não tem o supply reverso, digamos. Eles não estão integrados, principalmente na ponta final, que é a indústria da reciclagem e reuso. Por falta de beneficiamento fiscal, a gente não tem indústria suficiente. É totalmente inviável hoje você empreender no setor, justamente porque, logisticamente, você tem todo o canal direto, gerei o produto, comercializei para a sociedade consumiu, no término da vida útil isso tem que voltar. Então todos esses zeros, direto e reverso, eu estou pagando imposto, estou tendo custo de produção, estou tendo custo logístico, enfim, totalmente inviável. Um outro imposto em cima do imposto. Exatamente, industrialmente isso está entrando como subproduto, eu estou pagando imposto sobre resíduo. Então eu preciso dessa isenção fiscal justamente para viabilizar o modelo reverso. Então você falou em algo bastante interessante, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, no que tange a esse assunto, e no caso a logística reversa, você acredita que a Política Nacional de Resíduos Sólidos aborda aspectos relevantes para o setor público e privado acerca da preservação ambiental? Sim, com certeza. Na verdade, a situação que a gente vive hoje, inclusive a semana passada saiu uma reportagem, o mundo em 2050 tem a possibilidade de ter mais plástico no mar do que peixe, né? É assustador o volume de plástico, o volume de embalagens que a sociedade em geral, não só o Brasil, está gerando e não tem esse retorno efetivo para reciclagem e reuso, né? Com certeza, a política nacional é um grande desafio no Brasil, como a gente discutiu anteriormente, e ela tem que ser executada. Porque a gente está falando de sanidade, a gente está falando de saúde pública, né? O resíduo é o primeiro problema social em se tratando de doenças, de pragas urbanas, totalmente correlacionado ao problema do mosquito da dengue, ao mosquito, enfim, exatamente. Então, com certeza tem que sair do papel e ser bem executado esse plano de gerenciamento de resíduo, com certeza. O plano, pelo menos do que eu li sobre esse assunto, ele vem para reduzir a geração de resíduo, vem para gerar a reciclagem de alguns resíduos aí, e também a destinação adequada para o que foi descartado realmente. E aí tem algumas ações para empresas públicas e algumas ações para empresas privadas. Sim. Por exemplo, o setor público está a questão do fechamento dos lixões. Sim. E já para as empresas privadas tem ali sobre o tratamento da movimentação reversa. Os acordos setoriais, destinação adequada. Isso, seja no caso de destinação adequada, ou pelo menos ali o retorno adequado, no caso por reuso ali. Mas o fato no Brasil geralmente as leis são muito boas, mas a execução não é nem tanto. Como é que você vê assim, em termos de fiscalização? Você acha que tem que melhorar? Como é que tá?
isso aí? Na verdade, no meu ponto de vista, olhando para o lado empresarial e propriamente a responsabilidade compartilhada, na responsabilidade da indústria estar gerando o produto, ela já pensando na logística reversa, no ato da geração, ela já viabilizaria o fluxo reverso. E tendo esse beneficiamento fiscal no final da cadeia, com certeza teríamos a viabilidade de logística. Então entra a questão de viabilidade fiscal. Exatamente. Uma outra coisa que é de suma importância no Brasil, o brasileiro tem uma cultura muito forte da doação do resíduo. Na indústria europeia, por exemplo, a gente vê que se eu estou comprando, por exemplo, uma garrafinha de água, você comprou a água, não a garrafa. No ato da devolução da garrafa, você tem a sua porcentagem de dinheiro em cima da embalagem. Então, estamos falando realmente da indústria do lixo, ou seja, se eu como cidadão não estou levando a minha garrafa, alguém vai levar. O problema é que no Brasil a gente tem essa cultura solidária da doação, logisticamente falando, isso quebra a viabilidade da coleta, porque alguns produtos não têm valor de mercado e ele não tem essa agregação de valor por ser embalagem. Eu tenho que pegar um material que ele impacta o meio ambiente, ao mesmo tempo ele não tem valor de mercado para efetuar a coleta. É o que na maioria dos casos acaba conflitando a viabilidade reversa. Entendi. E seguindo agora para a nossa última pergunta aqui, Renato, dentre várias técnicas e conceitos logísticos, qual você mais usou ou que mais deu resultado? Eu acredito muito na rede colaborativa. Tanto para fluxo direto, tanto para fluxo reverso. Eu gosto muito de um case do Hector Nunes, ex-CEO Walmart, quando ele juntou os 20 e poucos maiores fornecedores da rede Walmart e fez uma política de sustentabilidade e propriamente teve uma consequência logística muito interessante. Com a Johnson & Johnson na diminuição da caixa de Band-Aid. Antigamente a gente comprava uma caixinha de Band-Aid com 10 unidades, vinha uma caixa gigantesca de papelão. Com essa política, com essa rede colaborativa, com a diminuição da caixinha, que hoje ela é bem estreita, eu não diminuí o produto, ou seja, o produto para a sociedade é o mesmo. Por outro lado, essa diminuição da caixa representou mensalmente na distribuição brasileira 75 contêineres a menos, 75 justamente porque eu diminuí a caixinha pelo volume cúbico que ela ocupava, ou seja, eu transportava papelão e ar. Então são estratégias interessantes que provam realmente que tem uma viabilidade de rede colaborativa, de montar esse time de trabalho entre fornecedor, entre fabricante, entre varejo, enfim. O que eu estou entendendo é você buscar um alinhamento de ações, uma conversa integrada entre todos os elos de supply. Fechando os elos. Exatamente. Interessante. Eu participei de algumas palestras e algumas empresas aí já desenvolveram um trabalho desse tipo também. O pessoal de cosméticos lá fizeram a redução do padrão de caixas, então acaba que o nível de geração de resíduos de papelão reduziu também bem pra caramba. Bem, pra gente finalizar aqui nossa entrevista aqui, eu queria deixar aberto aqui, você deixar sua mensagem, alguma coisa que você queira aqui para quem estiver assistindo esse vídeo. Bom, acho que é interessante, já que estamos falando de logística reversa, né? Logística reversa tem duas grandes frentes, pós-venda e pós-consumo. Tanto no canal de pós-venda, temos a obrigatoriedade legal de atendimento ao cliente, no caso, se o produto apresente alguma dificuldade. Por outro lado, tem o lado estratégico também da fidelização, do aumento de vendas. E, logicamente, em se tratando de pós-consumo, cabe não só a responsabilidade na indústria perante responsabilidade compartilhada, mas cabe à sociedade também cumprir o seu papel na destinação adequada do seu resíduo. Então, ao cidadão, uma mensagem legal que ficaria gravada na memória de todos os brasileiros, só o ato da gente já separar em casa o nosso resíduo úmido do seco, ou seja, o orgânico, da possibilidade de reciclagem e reuso, a gente já dá um start muito grande na viabilidade reversa para se começar esse canal viável do fluxo reverso e propriamente destinar todos os nossos resíduos de forma adequada. Esse é o recado final que eu deixo a todos aí.
Então, olha só, presta atenção no que ele falou, ele é o cara da logística reversa, atenção com o seu lixo doméstico aí. Também tem outros assuntos que a gente tratou nesse vídeo aqui, espero que tenha te contribuído aí para o seu conhecimento, ok? Renato, agradeço demais a sua colaboração, você ter vindo aqui, conversado comigo aqui. E já você aí, se você quiser mais conteúdo, mais informação, acesse o site da Prática Logística, lá tem um e-book gratuito, você pode baixar apenas por um e-mail, você pode se inscrever no canal do YouTube e curtir a página do Facebook, ok? Um abraço, até mais.